noite a todos, os que nos acompanham à distância, os que aqui se encontram no ambiente. Hoje nós teremos a palestra que será realizada pelo nosso companheiro de jornada, Carlos Alberto de Oliveira, cujo tema será Saber e Fazer, de Emmanuel, sob a inspiração de João, capítulo 13, versículo 17. Para a prece de abertura de hoje, nós convidamos o André Luiz Fernandes para que a faça em nome de todos nós. E neste momento, possamos buscar uma respiração mais profunda, conectando-nos com o mais alto, rogando ao nosso Pai Celestial por compreensão, para que possamos juntos agradecer a dádiva de estarmos aqui, unidos, em nome do amor, em nome da caridade, pois que fora delas não encontraremos jamais a salvação. Que os bons espíritos possam inspirar o nosso querido Carlos, para que assim possamos dar continuidade aos trabalhos dessa noite. Que assim seja. De imediato, então, passaremos a palavra ao Carlos para discorrer sobre o tema da noite de hoje. Seja bem-vindo. Uma boa noite aos presentes na CEF, aos que estão, como eu, na sala virtual, e a todos aqueles que estão nesse momento com as mentes sintonizadas com este encontro, em que estamos buscando as bênçãos de Jesus e a inspiração da espiritualidade dirigente para que o cometimento seja levado a bom termo. Todas as vezes em que nos colocamos na posição de um expositor, qualquer seja o tema, as responsabilidades crescem, porque nós estamos falando para várias pessoas, cada uma com um nível de percepção, às vezes até mesmo de audiência um pouco diferentes, mas que a linguagem precisa alcançar a todos. E esta linguagem é aquela que Emmanuel cultiva em toda a sua obra, extensa obra, como a gente vê nos 7 volumes compilados pela FEB, em ele comentando sobre os 4 evangelhos, sobre as cartas de Paulo e sobre os Atos dos Apóstolos. Cada página uma lição como essa que estaremos estudando na noite de hoje. Saber e fazer. A diferença entre conhecer e realizar. Entre ter o entendimento e colocar no plano das ações. Vamos apenas situar aqui para que a nossa apresentação possa ocorrer de uma forma que acompanhemos a sequência que Emmanuel coloca no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 49. Já na introdução, ele chama a atenção sobre a diferença entre conhecimentos e as aplicações na prática, no dia a dia,
ele destaca que quase todos de nós sabemos, às vezes sabemos um pouco, sabemos muito, mas pouco realizamos, mostrando uma lacuna que é mais ou menos geral entre os conhecimentos que adquirimos e que transcendem as barreiras apenas da crença. Nós vamos acompanhar os principais aspectos deste tema central na doutrina espírita e sua aplicação prática na vida sob as lentes da compreensão de Emmanuel e das obras básicas. Quando ele cita João, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Ele está trazendo um ensinamento de Jesus, que está lá no capítulo 13, versículo 17. Esta é a chave teológica e moral do capítulo 49 do livro Caminho, Verdade e Vida. Essa chave estabelece uma relação direta entre conhecimento. Se sabeis essas coisas, é o conhecimento. Se a fizerdes, é a ação. E, se a fizermos, o resultado é a felicidade, a bem-aventurança. Emmanuel, através de João, demonstra que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. E não é diferente. O Senhor também disse em João: se me amais, segui os meus mandamentos. Quem segue os meus mandamentos não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele faz as revelações no Sermão do Monte, ele sintetiza toda a sua mensagem iluminativa, deixando regras claras para que nós possamos pôr em ação e não percamos muito tempo só nas tentativas de amealhar o conhecimento e novos entendimentos. Chega um momento que o agricultor, que conhece a semente, que sabe sobre as proporções do solo, a época certa do plantio, quando as chuvas prenunciam o seu momento de volta à irrigação da terra, esse agricultor sabe que, pondo em movimento, dentro desse contexto, dentro deste conjunto, ele vai concretizar o que sabe em produção, em colheita futura, no ciclo daquela planta que ele, naquele momento, está semeando, que ele está cultivando. Não é diferente para nós quando lembramos que a ceifa, que os instrumentos estão delineados no Evangelho do Senhor, estão delineados em todo o corpo da doutrina espírita, de modo que nós estamos muito bem instrumentalizados para operacionalizarmos, para pôr no plano das ações. No nosso caso, internando, porque a ação nessa direção, com essas diretivas, com essa orientação, é para nos colocarmos no plano que começamos a galgar, degrau a degrau, o acordar do espírito, o trabalho da reforma íntima, o auxílio constante em todos os meios em que estivermos, de um modo altruístico, dividindo aquilo que para nós está além do necessário, porque não foi pedido que nós partilhássemos nos limites do que é necessário também para nós e para os nossos familiares. Quando chegamos neste nível, nós estamos, de fato, semeando o futuro radioso que deve se descortinar para todo aquele que começa a caminhar na direção de Deus.
O cerne da mensagem reside na distinção crucial entre o ato de saber e o ato de fazer. No saber, nós precisamos do conhecimento teórico. No fazer, a aplicação deste conhecimento. A gente pode fazer todos os tipos de analogia que aplicamos em nosso dia a dia, como no preparo dos alimentos. Nós sabemos as receitas, os ingredientes, as proporções, mas se eu fosse pilotar nesse momento, com todo o conhecimento que me fosse passado por uma receita para a produção de um alimento mais complexo, eu com certeza colocaria tudo a perder, porque eu não tenho aplicação prática. Já me saio muito bem fazendo ovo frito, ovo cozido, um bife, quando temperado, se me der a temperatura certinha da frigideira, eu sou capaz de virar e não deixar queimar, então já tenho algumas iniciativas no ato do preparo do alimento. A indicação dos caminhos. Não basta eu conhecer os caminhos que eu tenho que trilhar, eu tenho que começar a percorrê-los, porque é aí que eu estou consolidando todos os aprendizados. É no testemunho. Daí a importância da caridade, do amor em ação. E daí o aforismo da doutrina, quando diz, fora da caridade não há salvação. E Kardec também escreve, o que realizares hoje, em um futuro à frente, você se encontrará com os resultados. Reafirmando aquela máxima, a colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é vinculante, ela se torna obrigatória. Né? No saber, existe o abundante e acessível. Eu tenho as informações, nós temos o Evangelho como fonte iluminativa, está disponível. Nós podemos pegar 7 grandes obras sistematizadas pela FEB e ter o detalhamento e a visão de uma mente superior, como a mente de Emmanuel, interpretando o Evangelho do Senhor. Mas o fazer é raro e desafiador. Daí a importância das memórias que temos de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier mais recente, de uma Madre Teresa de Calcutá. A distinção está porque eles entraram no plano das realizações. Sabiam e faziam. No saber está a palavra dos que sabem, o conhecimento. Os acervos estão ao nosso alcance. Mas na aplicação do fazer está o esforço supremo dos que realmente fazem. Emmanuel observa que quase todos sabem, poucos fazem, ilustrando uma lacuna universal na aplicação dos ensinamentos morais. Esta separação é um pilar da doutrina espírita. O saber, como ciência e filosofia, que deve necessariamente conduzir ao fazer, que é a consolidação da moral no plano das realizações. Conhecimento sem ação é apenas informação. Ele destaca, então, teoria e prática, repisando. Ainda que o entendimento sobre o conteúdo desta lição seja fácil de nós retermos, de apreendermos, o desafio está em como aplicar o que já sabemos. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Isso afirmou Emmanuel. A gente vê que nos laboratórios onde se desenvolve a ciência de ponta, a ciência de fronteira, nas repetições, nas exaustivas experiências, nas leituras, nas anotações, nos recolhimentos de resultados que o cientista tenta apreender aquilo que ele lançou como teoria.
A teoria, ela é o primeiro passo. Ela vem com o conhecimento, mas insuficiente por si mesma. A prática, que é a ação, é o que valida e dá sentido ao conhecimento adquirido. Pouco importa que eu estude os ingredientes que estão nos anti-inflamatórios, que estão nos antibactericidas, que estão em todos os outros fármacos que estão aos montes como resultado da conquista humana, em que quanto tempo não foi levado primeiro para as descobertas, depois para a aplicação dos efeitos no organismo, depois associar em que situação está o organismo para deles poder se beneficiar. Então, quanto tempo não levou do hiato do conhecimento para o da ação e da prática? O conhecimento sem aplicação prática torna-se estéril e não gera transformação, principalmente no que diz respeito aos conteúdos do espírito, que somos nós mesmos. Não basta eu procurar me conhecer se eu nada estou fazendo para mudar aquilo que eu estou reconhecendo que está em mim nos meus conteúdos internos. Mas o que eu estou fazendo, de fato, na prática, para mudar essa estrutura ancestral que está comigo, me retendo no meu processo evolutivo? Nós poderíamos ter andado muito mais se realmente, além do conhecimento externo, tivéssemos também o conhecimento sobre o nosso mundo interior. E daí a importância daquela questão que sempre repetimos ao nos lembrar disto. A 919. Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. E dá os meios na letra A desta questão. Como fazer para um escaninho, um escaneamento de tudo aquilo que fizemos no dia, enquanto as memórias estão frescas, estão presentes. E começarmos a sopesar o que está de acordo com a nossa consciência, que é também em conformidade com a lei divina, porque a lei divina está esculpida na nossa consciência, como afirma a questão 621. O conhecimento sem aplicação prática torna-se estéril e não gera transformação. Não adianta eu prometer, eu me comprometer se nada faço, se eu não saio do imobilismo, se eu não saio da inércia que me acompanha até este momento. A verdadeira evolução espiritual ocorre quando teoria e prática caminham juntos. O saber e o fazer. Isso está em tudo. Não apenas no desenvolvimento do espírito, está no desenvolvimento humano, está no desenvolvimento do processo civilizatório, né? Teoria e prática têm que andar de mãos dadas, juntas, uma apoiando a outra o tempo todo. Quem quiser saber um pouco sobre Emmanuel, pela importância, pelo muito que ele tem contribuído, pelo trabalho que todos nós reconhecemos dele com Chico Xavier, pela monumental obra e a qualidade da obra deixada, dê uma leiturazinha nesses excertos aqui. Porque Jesus não se limitou à oratória, mas fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes, compreendendo a indecisão que aflige os filhos da terra. Para Emmanuel, a verdadeira bem-aventurança é consequência natural do esforço supremo dos que fazem. Aqui na Terra, com o corpo e a gravidade, subir uma escada na vertical é algo extremamente oneroso. A gente começa com os primeiros degraus, com toda a força muscular, com a potência ainda que não foi dissipada, e a gente achando que os degraus seguintes vão ser subidos do mesmo modo. Basta os primeiros esforços, nos primeiros degraus, que você vai diminuindo as expectativas.
E a partir de determinado momento, língua de fora, músculos trêmulos, você para no lugar e diz: o que eu estou fazendo neste meio de escadaria? Porque agora não dá para descer porque já estou extremamente cansado. Para subir, nem pensar. Nós não somos exigidos no esforço supremo dos testemunhos. Não como este que eu citei, de subir uma escada carregando com todo o peso do nosso corpo. Não é assim que a providência espera de cada um de nós. Não foi assim que o Senhor traçou as normas gerais, as leis naturais, para que aprendêssemos a cumpri-las, no limite das nossas possibilidades e compreensão. O outro grande gigante reencarnado, Chico Xavier, uma obra de mais de 450 livros, trabalhando com Emmanuel desde o início da década de 30, reafirmado várias vezes, ele sentado próximo a uma cachoeira, quando aquele jovem se apresenta a ele, e ele diz: venha trabalhar contigo. Quando ele pronuncia a célebre resposta que Chico colocou: mas o que eu tenho que fazer para crescer e evoluir, poder trabalhar e servir bem? As 3 disciplinas. A cada pergunta, Emmanuel respondia: é com disciplina. É disciplina e disciplina. Sua vida foi um testamento e um testemunho vivo da aplicação prática dos princípios espíritas, demonstrando que o verdadeiro conhecimento deve ser acompanhado pela ação transformadora. A vida de Chico é um exemplo vivo para todos nós. Frágil, com a saúde vacilante a partir de determinada idade, continuou até os últimos sopros de esforço que o organismo lhe proporcionava, servindo e trabalhando e auxiliando. Então, como eu vou deixar disponível esta apresentação, quem quiser ler um pouco mais de Emmanuel e Chico Xavier, leiam esses 2 slides. Experiência e sacrifício. Conhecer e praticar estão aí pegando agora do lado da ação a experiência e sacrifício. Experiência, o conhecimento aplicado. Emmanuel ressalta que a mera posse de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. O exemplo máximo foi dado por Jesus. E Emmanuel afirma: Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra, seus irmãos, nós outros, até este momento, transmitindo-lhes as palavras da verdade e da vida. Fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. Os que se dedicam a fazer são descritos como raras criaturas, que penetram valorosamente a vereda da verdade e das boas realizações. Muitas vezes agem em silêncio, abandonados e incompreendidos. Realiza o esforço supremo dos que fazem. Essa perspectiva é amplamente desenvolvida nas obras de André Luiz, quando ele descreve o mundo espiritual em que as regências e as maiores responsabilidades estão sob a responsabilidade dos que fizeram, dos que realizaram. Quando a gente se lembra de nosso lar, todas as gerências de maior peso estão sob os ombros daqueles que deixaram um rastro maior de realizações, de responsabilidades e de aquisições em face da lei. O conhecimento sem ação é conhecimento desperdiçado. Você precisa praticá-lo. Não adianta nós termos acervos imensos, sem aplicá-los, são conhecimentos estéreis. O versículo 13, 17 de João estabelece uma relação direta entre o fazer e bem-aventurança, né? O caminho para a felicidade verdadeira é pegar o conhecimento que foi adquirido com a compreensão dos princípios espirituais. É necessário o conhecimento, é necessário estudar e aprender.
A ação é a aplicação desses princípios na vida diária, mesmo diante de desafios, porque a vida não se desenvolve sempre no mesmo tônus. Ora tem ciclos mais fáceis, ora ciclos mais difíceis. E a transformação ocorre com a mudança interior resultante da prática. É aquilo que Emmanuel adverte. Esta transformação ocorre com a dobra dos milênios, e não as primeiras tentativas, e não em uma única reencarnação. E a bem-aventurança chega quando a consciência é tranquila, quando estamos com o estoque das boas realizações cheios, nós vamos nos defrontar com aquela constatação de Bezerra de Menezes, que a maioria dos espíritos estão retornando para a pátria espiritual com os celeiros das boas realizações quase vazios. Então, o caminho para a felicidade verdadeira é semeadura, é conhecimento, semeadura e cuidados. No contexto doutrinário, a separação entre saber e fazer é um pilar fundamental. O Espiritismo, em sua definição kardeciana, possui uma tríplice base. Ciência, que é o estudo da origem, da natureza e destino dos espíritos. Filosofia, reflexão sobre as relações entre o mundo espiritual e corporal. E moral, aplicação prática dos princípios que estão regidos e esculpidos na lei natural, na conduta humana. Essas diversas passagens enfatizam que a verdadeira fé se demonstra pelas obras, aliando-se ao que disse Tiago em 2,17. A fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Muitas pessoas têm a ilusão de que a reafirmação pela fé assegura a salvação. Assegura que você se ponha em um caminho na direção que aproveita. Agora, temos que percorrer o caminho nessa direção, temos que andar, temos que fazer esforços para nos transportar. O conhecimento espírita sem a vivência é estéril. Não gera a transformação íntima que tanto desejamos, que é o objetivo da reencarnação e do progresso espiritual. Esse progresso vem a par e passo, no tempo certo, nas condições que estejam ao nosso alcance, com a manipulação adequada para nós nos pormos em ação, desencadeando ações que produzam efeitos construtivos. Como aplicar, então, o saber fazer na vida diária? A caridade ativa tem que acontecer em todos os momentos, e não naquele dia específico. Olha, no domingo, no sábado pela manhã, no sábado à tarde, eu vou dar testemunho da caridade. Ela acontece em todos os meios e em todas as oportunidades. Em todo momento nós somos capazes de auxiliar. Em todo momento nós podemos lidar com alguém com uma necessidade a mais. Ela se dá com a reforma íntima, que é a transformação pelo autoconhecimento em mudança efetiva. Se eu conheço determinados defeitos, determinadas limitações que estão no meu mundo interno, eu devo começar a trabalhar agora, mas aplicando numa ação construtiva que vá proporcionando a pouco e pouco esta mudança. Na oração e na vigilância, como Jesus nos recomendou, até mesmo no Pai Nosso, né? Livrai-nos, Senhor, dos perigos e dos inimigos e das tentações, porque nós estamos enredados e ligados com múltiplas vibrações de muitas mentes. E se eu sou uma mente atrasada, uma mente ainda frágil, ligada com outras mentes com o mesmo padrão que eu sou um candidato a sucessivas quedas. E o estudo constante,
porque ele abre o nosso entendimento para novas portas e novas janelas. Então, concluindo a nossa fala de hoje, a mensagem central do saber e fazer, ela vem com uma profunda reflexão sobre a importância de transformar o conhecimento em ação concreta. O que seria dos engenheiros se não tivesse o conhecimento físico que permite que ele calcule com antecedência a fortaleza e a rigidez de uma estrutura que vai formar um edifício, se ele não conhecesse os materiais, se ele não conhecesse as leis para a distribuição de forças, de tensões, se ele não conhecesse no solo, naquele peso extra que ele vai colocar em cima. Então, todo um conjunto de conhecimentos que estão do reconhecimento das leis naturais, físicas e materiais, com as teorias que foram adredemente pesquisadas e testadas, o engenheiro pode fazer um projeto exitoso e uma execução que vai corresponder àquilo que este conhecimento permite. Mas ele é apenas o primeiro passo da nossa jornada espiritual. A ação é que valida e dá sentido ao conhecimento adquirido. E a bem-aventurança chega com o resultado da boa colheita, né? O resultado é natural do esforço. Jesus nos deixou o exemplo máximo de coerência entre ensino e prática. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Guardemos essas reflexões de Emmanuel no ensinamento de Jesus em João 13:17 e que encontremos inspiração e forças para nos levar com todo o nosso peso sob o ponto de vista ético e moral em função de uma ancestralidade que teme permanecer conosco, para que finalmente encontremos cada vez mais modos eficientes de aplicar o muito que temos conhecido por obra e graça da providência divina. Que assim seja e que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Agradecidos mais uma vez, pedimos ao Carlinhos a gentileza de dirigir a prece de encerramento da primeira parte das atividades da noite de hoje. Elevemos as nossas mentes, porque estamos neste momento ao alcance de uma espiritualidade amadurecida. Os dirigentes espirituais, os nossos mentores e a supervisão amorosa sempre presente de Jesus, dirigindo a todos. Que neste encontro fraterno, em que a fé se exalta, que os bons sentimentos tomam conta do nosso mundo interno, em que estamos mais dispostos verdadeiramente a adotarmos posturas modificativas que estão ao nosso alcance. É aquele momento que rogamos a força maior que Jesus pode nos conceder em face das nossas fragilidades, em face dos sentimentos pendulares que ainda muitas vezes tomam conta de nós. Que possamos então receber essas boas vibrações, guardando em nossos campos energéticos, pelos nossos chakras, acolhendo as bênçãos e graças que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, por todos aqueles que estão com a saúde fragilizada, por todos aqueles que, neste momento,
estão também rogando um auxílio a mais, que estão vivenciando momentos difíceis, muitas vezes na nossa própria família, muitas vezes no nosso círculo de familiares e de amigos, mas mundo afora também, na mesma humanidade. Que guardemos as lições de Jesus e, ao mesmo tempo, encontremos meios de aplicá-las no limite do nosso entendimento, das nossas forças, procurando sempre ficar na posição de quem é útil, de quem tem a capacidade de auxiliar. E assim, renovados, possamos prosseguir com os nossos deveres da reencarnação, cada vez mais convictos de que Jesus nunca se afastou de nenhum de nós. E que assim seja. Damos graças. Nosso abraço paternal. Desejo que tenhamos muitos outros momentos compartilhados com o nosso querido amigo. Pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte e, ao mesmo tempo, agradecendo aqueles que nos acompanharam remotamente. Boa noite a todos.